As grades de ferro enferrujadas da antiga Fundação Puerta Nueva gemiam com o vento seco da manhã. No coração de Iztapalapa, um dos bairros mais violentos da cidade do México, ficava aquela construção cinza, marcada por pichações apagadas e câmeras de segurança que pareciam nunca funcionar. Ali, mais do que oferecer abrigo a meninas vulneráveis, escondia-se algo mais sombrio, algo que ninguém ousava nomear. Se histórias assim te prendem, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui, o medo é só o começo. Sara Galvão, 17 anos, chegou ao abrigo pela terceira vez. Ela não falava sobre o que acontecia quando saía, e menos ainda sobre o que a trazia de volta. Vinha sempre com a mesma mochila surrada, os mesmos olhos frios e a mesma expressão de quem aprendeu cedo a não confiar. O nome da mãe nunca constava nos registros. Pai, nem sinal. Era uma entre tantas, invisível, marcada, descartável. Do outro lado da cidade, em Coyoacán, Eduardo Beltrán, 18 anos, preparava seu crachá de voluntário. Filho do senador Lorenzo Beltrán, vivia numa mansão rodeada de segurança privada, câmeras em cada canto e silêncio nas paredes. Sua mãe, Marta Beltrán, era a fundadora da Puerta Nueva, uma mulher elegante, sempre presente em eventos beneficentes, capa de revistas sociais e com um discurso afiado sobre inclusão e proteção a jovens em risco. Eduardo não conhecia o abrigo por dentro. Sua função era simbólica: ajudar nas campanhas, tirar fotos para o site, sorrir nas visitas guiadas. Mas naquela semana, algo mudou. Ele insistiu em ir até o local. Disse que queria ver de perto o que acontecia. O pai não gostou. A mãe evitou o assunto. Mas ele foi mesmo assim. Foi lá que viu Sara pela primeira vez, não como uma jovem acolhida, mas como alguém que encarava todos ao redor com desconfiança e raiva. Havia algo em seu olhar que o desconcertou. Ela não o reconheceu, mas ele, sim. Ou achou que sim. Era como se já a tivesse visto em uma foto antiga, em um envelope escondido no fundo de uma gaveta do pai. No primeiro dia, Eduardo tentou iniciar uma conversa com ela. Sara apenas respondeu: "Você não deveria estar aqui." Nos corredores do abrigo haviam portas que nunca se abriam, quartos com trincos por fora, um porão trancado e um cheiro estranho, enjoativo, vindo das salas de atendimento médico. As meninas evitavam falar. Algumas cochichavam à noite sobre a sala branca, mas ninguém explicava o que era. Havia uma regra implícita: quem falava demais desaparecia. Certa noite, Sara viu uma das meninas novas ser levada por dois homens que não vestiam uniforme. Um deles usava relógio dourado, reluzente demais para estar ali. Ela tentou segui-los, mas foi trancada na ala principal. Quando questionou no dia seguinte, ninguém sabia de nada. Ela fugiu, disseram. Era sempre isso. Elas fugiam. Enquanto isso, Eduardo acessava os arquivos digitais da ONG por curiosidade. Encontrou registros ocultos, listas de transferências de meninas que nunca constavam como saídas oficiais. Laudos médicos sem nomes de médicos, remessas de medicamentos controlados comprados em grande escala. Alguns nomes se repetiam nas autorizações: Marta Beltrán, Lorenzo Beltrán e outros empresários, juízes, militares. Cada descoberta deixava Eduardo mais enojado, mais assustado, até que viu a foto de uma mulher jovem, fichada em 2008 como admissão irregular, com um nome que ele reconheceu: Estela Galvão, a mãe de Sara. O choque foi imediato. A mulher desaparecida havia passado pelo abrigo, mas não constava como saída, nem como falecida. Estava apenas sumida. Eduardo decidiu confrontar Sara. Mostrou a ela a foto. Ela ficou pálida, engoliu em seco, mas não disse nada. Só apertou o papel nas mãos e saiu correndo. Naquela mesma noite,
Sara invadiu o escritório administrativo do abrigo, vasculhou tudo, encontrou pastas antigas, fotos queimadas parcialmente, relatórios adulterados, nomes riscados com caneta vermelha, datas que não batiam, e entre os papéis, uma imagem, sua mãe ao lado de Marta Beltrán, sorrindo, como amigas. Mas o que fez seu estômago revirar foi outra foto. Um homem alto, terno branco, cabelo grisalho, segurando Sara ainda bebê no colo. Ao lado dele, Eduardo, com uns 3 anos. E ao fundo, o mesmo porão do abrigo. Sara saiu em desespero. Algo estava muito errado. Ela não sabia mais quem era, nem o que lhe tinham feito. E sem que soubessem, um carro preto os seguia desde o momento em que começaram a se aproximar da verdade. O abrigo Puerta Nueva era um lugar onde a esperança vinha escrita nas paredes, mas se diluía no cheiro de mofo e na tensão dos corredores. Sara vivia em alerta. Nos seus 17 anos, havia aprendido a sobreviver em ambientes hostis, fosse nas ruas, fosse entre os sorrisos falsos dos adultos. A cada nova garota que desaparecia, a regra era clara: silêncio. Falar custava caro. E a dor que se escondia ali não era de fantasmas, mas de carne e osso. Sara sabia. Ela mesma tinha marcas que não desapareciam. Ao amanhecer, uma das funcionárias do nível mais baixo do abrigo, uma mulher silenciosa chamada Yasmin, de rosto sempre coberto com maquiagem espessa, a libertou em silêncio. Apenas disse: "Saia daqui, eles não vão te perdoar." A partir desse momento, Sara soube que estava marcada, e Eduardo, ao retornar ao abrigo no mesmo dia, não a encontrou mais. 2 dias após o desaparecimento de Sara, Eduardo voltou ao abrigo exigindo respostas. A diretora substituta, uma mulher fria chamada Dr. Letícia Monreal, ligada diretamente a Marta Beltrán, afirmou que Sara havia fugido. Nenhuma ocorrência registrada, nenhum boletim, nenhuma busca. "Fugiu como?" Eduardo insistiu. "Sozinha? De madrugada? E ninguém viu?" "Ela estava emocionalmente instável", respondeu Letícia seca. "É comum nesses perfis. Recidiva alta." Eduardo sentiu o estômago revirar. Perfis. Recidiva. Eles tratavam aquelas meninas como números descartáveis, como mercadoria vencida. Ele sabia que Sara sem deixar rastros, não fugiria. E não depois de terem descoberto tanto. Voltou para casa e invadiu novamente os servidores da ONG. Achou documentos ocultos, mapas de rotas logísticas com códigos e endereços, incluindo um depósito industrial abandonado em Tláhuac, zona rural e esquecida da cidade. Um local listado como ponto secundário, triagem. No dia seguinte foi até lá. O local era isolado, cercado por vegetação seca e escombros, portões enferrujados, um galpão semidestruído e câmeras de segurança apontadas para a entrada, ainda ativas. Eduardo entrou com o coração na garganta. No interior do galpão encontrou colchonetes velhos, restos de comida, seringas, correntes fixadas nas paredes, uma parede pintada com tinta preta recente, como se quisessem apagar algo. Ele tirou fotos, tudo, e enquanto examinava os cantos, encontrou algo que o gelou por completo: a mochila de Sara, a mesma com que ela sempre chegava ao abrigo. Dentro havia a pulseira da mãe, um caderno com anotações criptografadas e uma folha dobrada com nomes: Estela Galvão, Yasmin Torres, Valeria Luna, Camila Romero, todas listadas como desaparecidas oficialmente. Eduardo correu dali e levou os dados para a única pessoa que poderia ajudá-lo sem estar diretamente envolvida. Um jornalista investigativo chamado Damián Fuentes, famoso por reportagens que enfrentavam corrupção política. Damián ficou intrigado, mas avisou: "Se isso é real, você está mexendo com gente perigosa. Senadores, chefes de polícia, você é filho de um deles. Tá preparado?" Eduardo respondeu com a voz baixa. "Ela descobriu tudo. Agora ela sumiu. Se eu não fizer nada, eu sou igual a eles." Damián começou a investigar discretamente. Cruzou dados,
Resgatou arquivos públicos apagados, encontrou certidões de nascimento forjadas com o nome de meninas que nunca haviam sido registradas legalmente. Todas estavam ligadas à Puerta Nueva. Muitas foram transferidas para casas de acolhimento inexistentes em outros estados. Era uma rede nacional de tráfico de menores, protegida pelo alto escalão. Enquanto isso, Sara não estava morta. Ela havia sido levada à força para uma propriedade nos arredores de Toluca, usada como unidade de recuperação emocional. Lá, era mantida sedada, vigiada e pressionada a assinar um termo de confissão de fuga voluntária. Recusava-se. Foi torturada psicologicamente, isolada, mantida à beira da exaustão. Em uma das sessões, reconheceu uma voz no corredor. Marta Beltrán. Sim, a mãe de Eduardo estava envolvida até o pescoço. Coordenava a ONG com uma frieza assustadora. Sara ouviu. Essa garota já causou estrago demais. Se não for controlada, será descartada como a mãe dela. Estela, a mãe de Sara, a mulher que denunciou a rede, a mulher que fora silenciada. Mas Sara resistiu. E com a ajuda de Yasmin, que havia se infiltrado na rede para buscar sua própria filha desaparecida anos antes, conseguiu escapar. Fugiram juntas numa madrugada, pulando os muros da propriedade, sendo perseguidas por homens armados até alcançarem a rodovia. Sara reapareceu 3 dias depois na redação de Damián Fuentes. Roupas sujas, marcas nos pulsos, sem chorar, com ódio, com provas. Está tudo aqui, disse ela entregando o caderno com anotações feitas à mão. Vocês querem manchete? Façam direito, mas me deixem contar a verdade. O jornalista aceitou. A matéria foi publicada em partes, com nomes reais. O nome de Eduardo não foi citado. Ele pediu anonimato, mas as conexões foram feitas. No mesmo dia da primeira publicação, Marta Beltrán apareceu morta. Overdose, segundo a polícia. Eduardo sabia, foi encobrimento. Seu pai estava sumido. O escândalo crescia. Denúncias surgiam de vários estados, mas ainda havia dúvidas. O senador Lorenzo seria intocável. Yasmin desapareceu após o segundo artigo. Ninguém a viu mais. E Sara estava jurada de morte. A repercussão da reportagem foi imediata. Manchetes invadiram os telejornais. Rede de exploração de menores envolve ONG de filantropa morta em suposta overdose. Exclusivo, filha de vítima, aponta senador como líder de esquema de tráfico humano. As redes sociais se incendiaram. A pressão pública crescia, mas nos bastidores, forças ainda mais perigosas se moviam para proteger os verdadeiros responsáveis. Sara foi incluída no programa de proteção à testemunha, mas sabia que aquele era um escudo frágil. A cada nova matéria publicada, mais nomes importantes surgiam, e todos com algo em comum: doações filantrópicas à Puerta Nueva. Enquanto isso, o senador Lorenzo Beltrán seguia impune, cercado de blindagens jurídicas e apoio silencioso de setores da elite política. Eduardo revelou a última peça que havia escondido de todos, uma gravação de infância, um vídeo VHS que encontrara na casa de praia da família. Nele, um grupo de homens ri e bebe. Ao fundo, a voz de Marta Beltrán diz: "Essa aqui é a novata. Olha os olhos. Assustada, mas bonita." E a câmera vira para mostrar Sara, aos 5 anos de idade, sendo entregue a um homem com luvas de couro. O vídeo gravado em VHS era mais do que uma lembrança enterrada. Era uma sentença. Mostrava Sara ainda criança, frágil, sendo levada por um homem de rosto escondido, sob os risos entorpecidos de membros da elite mexicana. Nenhuma fantasia, nenhum monstro sobrenatural. Apenas humanos com poder e ausência completa de moral. Eduardo ficou dias em silêncio após assistir ao vídeo. O que descobrira o deixava doente. Aquela festa acontecera na fazenda da família Beltrán, na véspera de um evento oficial com a presença de figuras do governo.
Ele mesmo, criança na época, estava no vídeo, mas não lembrava. Ou talvez seu subconsciente tivesse apagado por autoproteção. Sara assistiu ao vídeo apenas uma vez, sem pestanejar. Apenas murmurou: agora eles vão pagar, todos eles. O plano de contra-ataque se formou a partir de um desespero brutal. Publicar o vídeo completo na internet, sem cortes, sem filtros, sem censura. Damian hesitou. Aquilo era perigoso. Poderia ser considerado pornografia infantil, ainda que fosse prova de um crime. Mas Sara não queria proteger as leis que sempre a ignoraram. Eles destruíram a infância de centenas. Agora o mundo precisa ver o que fizeram. Se esconder isso é o certo, então o certo está morto. Eduardo, tomado por uma raiva fria, concordou. Antes da publicação, Damian redigiu um dossiê de 86 páginas com documentos, datas, nomes, vínculos bancários, laudos forenses e denúncias ignoradas. Publicaria tudo junto. O dossiê chamava-se Entre Dois Mundos, as filhas que o México não quis ver. Mas no dia anterior à publicação, o apartamento de Damian Fuentes foi invadido. A porta arrombada, arquivos revirados, câmeras destruídas. O jornalista foi encontrado morto com 2 tiros no peito e uma carta forjada ao lado, tentando simular suicídio. O choque paralisou o país. A imprensa tentou suavizar. Estresse pós-traumático, problemas pessoais. Mas a rede já havia visto os esboços do dossiê. Vários jornalistas começaram a replicar o conteúdo antes mesmo do material completo ser removido. O vídeo vazou mesmo assim, publicado por uma das mulheres da Irmandade Silenciosa. Foi repostado milhares de vezes. As reações foram de pânico e repulsa. Em meio ao caos, Eduardo foi preso. O mandado alegava acesso indevido a sistemas governamentais e violação de privacidade. Mas todos sabiam que era retaliação. Ele foi levado à prisão de segurança máxima em Toluca, isolado, sem acesso à imprensa. Sara ficou sozinha, mas agora ela era símbolo. Virou o rosto da denúncia. Um exército de sobreviventes começou a falar. Mulheres de 20, 30, 40 anos vinham a público. As redes estavam repletas de testemunhos. A ONG Puerta Nueva foi oficialmente fechada, mas isso não significava justiça. O senador Lorenzo Beltrán ainda estava livre. Foi nesse momento que Sara decidiu cruzar a linha da qual jamais poderia voltar. Localizou o endereço da fazenda onde o vídeo fora gravado. Era a mesma casa de campo que agora servia de refúgio ao senador, protegido por seguranças pagos e uma muralha de influências. Ela estudou os turnos, as entradas, as câmeras, planejou como quem não tinha mais nada a perder. No dia 8 de setembro, às 03h14 da manhã, Sara invadiu a propriedade. Carregava apenas uma mochila, gasolina e uma arma roubada dos seguranças do abrigo meses antes. Entrou pela parte dos fundos, não disparou alarmes, não hesitou. Encontrou o senador dormindo. Ao lado da cama, o mesmo relógio dourado. No criado mudo, uma fotografia da família Beltrán, sorridentes de branco em frente ao portão do abrigo. Ela não gritou, não chorou, apenas disse: "Você me roubou a vida." E então o fogo começou. Sara espalhou gasolina pelos corredores e ateou fogo à casa. Saiu a tempo de ver as chamas engolirem o símbolo maior da impunidade. A casa explodiu pouco depois. O corpo do senador foi encontrado carbonizado. No dia seguinte, ela se entregou. Foi presa em flagrante por incêndio criminoso e assassinato. Recusou qualquer advogado. Disse que queria apenas contar sua história em depoimento gravado. Falou por quase 3 horas. Cada palavra pesava como uma tonelada. Ao final, disse: "Eu não sou uma heroína. Eu sou só o que restou de uma menina que vocês tentaram apagar. Mas ainda estou aqui. E agora vocês me veem." A prisão de Sara Galvão causou uma cisão na opinião pública. O sistema, porém, respondeu como sempre, com violência sutil. Eduardo seguia preso, isolado, sem visitas. Um habeas corpus emergencial foi negado em 24 horas.
A promotoria pressionava para que Sara fosse julgada por homicídio qualificado, com agravante de terrorismo, pena máxima. No presídio, ela foi enviada a uma ala feminina de segurança reforçada, mas não ficou sozinha por muito tempo. Uma das guardas, Ofélia Morales, a reconheceu assim que ela chegou. Você é a filha da Estela, né? Sara apenas assentiu. Ofélia tirou do bolso um papel dobrado. Era uma fotografia antiga. Mostrava 3 meninas num pátio, de mãos dadas. Uma delas era Estela. Ela me salvou aqui dentro. Agora é minha vez. Naquela noite, Ofélia deixou entrar outras 3 detentas que se identificaram como ex-vítimas da ONG Puerta Nueva. Uma delas, chamada apenas de Nieves, disse: se você cair, a gente levanta. Você não está sozinha. Sara não chorou, mas pela primeira vez não se sentiu um alvo. Sentiu-se parte de algo. Enquanto isso, do lado de fora, o sistema tentava conter a avalanche. Vários políticos citados no dossiê começaram a renunciar. 3 juízes pediram licença por motivos pessoais. Marta Beltrán foi oficialmente exonerada post-mortem da direção de toda e qualquer entidade filantrópica. Mas a verdadeira consequência veio do povo. Marchas começaram a surgir em várias cidades do México. Jovens, mães, sobreviventes, familiares de desaparecidos. Todos com cartazes com rostos de meninas perdidas. Em cada canto, um novo nome surgia. Em cada canto, alguém gritava: onde está a minha filha? No meio dessa comoção, uma figura ressurgiu. Estrela, a mulher que dizia ser Estela Galván, mãe de Sara. Na verdade, ela não era Estela. Era Valéria Luna, uma sobrevivente de 2003, que conviveu com Estela durante o cativeiro. Estela morreu tentando protegê-la. Antes de ser levada para uma triagem final, entregou a Valéria um colar com um pingente em forma de sol. Valeria, que foi vendida a um diplomata europeu e depois resgatada anos mais tarde, manteve-se escondida sob identidades falsas. Ao ver o rosto de Sara nos jornais, soube. Essa era a filha da mulher que havia morrido para que ela escapasse. Valeria foi até a penitenciária, pediu para visitar Sara e entregou a ela o pingente. Ela nunca esqueceu você, disse. Você sobreviveu por ela. Sara fechou a mão em torno do objeto. Pela primeira vez, lágrimas escorreram sem resistência. Mas a guerra não tinha acabado. Dias depois, uma testemunha importante do caso, Yasmin Torres, foi encontrada enforcada em um hotel no interior de Veracruz. O laudo, suicídio. Mas nas unhas dela havia pele de outra pessoa. O caso foi arquivado. Eduardo recebeu um aviso dentro da prisão: calar-se ou acabaria igual. Mesmo assim, escreveu cartas diárias para Sara, nunca entregues. Seus pais romperam publicamente com ele. Os advogados que tentaram defendê-lo foram ameaçados, mas ele resistia. A consciência agora era sua única companhia. E então veio o julgamento de Sara. O tribunal estava lotado. Lá fora, milhares em vigília. Ela entrou com os cabelos curtos, algemada, o olhar firme. Não pediu desculpas, não chorou, não implorou. Disse apenas: o Estado me criou. Depois tentou me vender. Depois tentou me matar. Eu só devolvi o fogo. O juiz adiou a sentença. As provas, a comoção pública, as novas denúncias tornaram a situação politicamente sensível. Sara, trancada novamente na cela, escreveu uma última frase no diário confiscado por uma repórter infiltrada: se eu morrer aqui, que o mundo não pare de gritar, porque ninguém nunca mais vai me silenciar. Sara passou 6 meses em regime fechado, esperando a sentença. A cela era fria, sem janelas, comida racionada, vigilância constante, mas havia algo que ninguém conseguia trancar: o movimento que ela inspirou. Mas o sistema reagiu com cinismo. Tentaram desacreditar Sara com um laudo psicológico falso, alegando transtornos comportamentais. Tentaram comprar Eduardo. Tentaram manipular Valéria Luna, acusando-a de usurpação de identidade. Tudo falhou. As vítimas não tinham mais medo.
E nas sombras surgia um novo coletivo formado por sobreviventes. Hijas del Silêncio, sem rosto, sem líderes, com apenas uma missão: destruir toda e qualquer instituição envolvida com exploração infantil disfarçada de caridade. Elas usavam o rosto de Sarah como símbolo, e sua prisão se tornara, ironicamente, o ponto de união de uma geração que cresceu calada. Um dia, Sarah recebeu a visita de um advogado jovem, nervoso. Disse que representava a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Sua história chegara até Washington, e agora o México estava sendo formalmente acusado de violar tratados internacionais por permitir o desaparecimento e abuso de crianças sob proteção estatal. Ela sorriu pela primeira vez em muito tempo, não de alegria, mas de alívio. Finalmente alguém lá fora ouviu, disse. Na cela, ela lia as cartas de apoio. Milhares, de meninas, de mães, até de policiais. Todas diziam a mesma coisa. Você falou por nós, quando não tínhamos voz. E então, um milagre que não parecia possível. O julgamento foi reaberto. Com a pressão internacional e provas novas apresentadas pela equipe da CIDH, o caso voltou aos tribunais. O argumento central da defesa foi claro. Sarah não agiu como criminosa, mas como sobrevivente diante de um sistema que falhou com ela desde o nascimento. Durante o julgamento, Sarah não pediu liberdade. Pediu justiça por Yasmin, por Valéria, por Damian, por sua mãe. Se eu sair daqui e nada mudar lá fora, de que valeu tudo isso? Declarou em depoimento. O júri deliberou por 11 horas. A sentença saiu às 03h17 da manhã. Inocente por legítima defesa ampliada e estado de necessidade. Condenada por dano patrimonial. Pena comutada em serviços comunitários prestados a programas de apoio à infância. Sarah foi solta sob proteção internacional. Eduardo também. Mas nenhum deles saiu ileso. A liberdade era só o começo de outra luta. Mesmo solta, Sarah sabia que não estava livre. Os nomes mais poderosos ainda estavam à solta. Empresários, políticos, militares, padres, figuras que nunca seriam presas porque nunca seriam tocadas. Ela e Eduardo foram viver em locais separados, sob identidades falsas. Mesmo sem se ver, falavam através de cartas cifradas. Continuavam cooperando com o coletivo Hijas del Silêncio, que agora operava em 11 estados e já havia derrubado 3 instituições filantrópicas suspeitas de tráfico humano. Mas quanto mais se aproximavam da verdade, mais mortes surgiam. Uma promotora que aceitou revisar os arquivos de Puerta Nueva foi morta em um assalto. Um jornalista que preparava uma série de reportagens sobre as doações internacionais da ONG caiu de um prédio. A pressão era sufocante. Eduardo, consumido pela culpa, disse em uma carta: "A única maneira de destruí-los é expor aquilo que todos sabem, mas ninguém prova. Um nome, um endereço, uma imagem, o coração do esquema." Sarah decidiu ir até o fim. Juntou os dados recebidos por Valéria e pelos contatos do coletivo. Em um prédio comercial discreto na zona empresarial da Cidade do México, encontraram o servidor central que armazenava os dados das doações, atendimentos, médicos cúmplices, transações bancárias. Tudo. Planejaram a invasão digital e física. Não havia mais volta. Dia 5 de novembro. Às 02h da madrugada, Sarah e 2 membros do coletivo invadem o prédio. Estão mascarados, mas sabem que câmeras podem denunciá-los. Entram em silêncio usando crachás falsos. Atravessam corredores. Forçam a porta da sala do servidor. O barulho do disco rígido rodando ecoa como um batimento cardíaco. Dados começam a ser copiados. Milhares de nomes. Transações milionárias, gravações de vídeo com tortura de meninas, rostos reconhecíveis, juízes, pastores, artistas, diplomatas, a verdade absoluta. Então, um clique, porta trancada eletronicamente, alarme silencioso ativado. Sarah entende, eles sabiam que ela viria. 5 homens armados entram, disparam sem aviso.
Um dos ativistas morre na hora, outro é ferido. Sara escapa por segundos, trancando-se numa sala técnica. Ela segura o HD com os dados e grava um vídeo em tempo real, pelo celular escondido em sua roupa. Se vocês estão vendo isso, então eu não estou mais aqui. Mas vocês têm que ver o que eu vi. Isso aqui é o México real. Ela transmite o vídeo diretamente para os servidores internacionais do coletivo. Do outro lado da cidade, Eduardo assiste, desesperado, ao vídeo sendo cortado no meio. E então, a notificação. Transmissão concluída. Arquivo replicado. 1 minuto depois, o prédio é incendiado. Sara não sai. Seu corpo é encontrado carbonizado. Ela tinha apenas 18 anos. A morte de Sara abalou o país como um terremoto. No mesmo dia, os arquivos foram publicados em 17 idiomas. A ONU exigiu uma investigação. A Corte Interamericana de Direitos Humanos iniciou o processo formal contra o Estado mexicano. Mas nada disso trouxe justiça verdadeira. O julgamento de figuras envolvidas foi lento. Muitos escaparam. Alguns apenas se calaram para sempre. Eduardo desapareceu. Dizem que vive fora do país, ajudando outras redes de sobreviventes. Mas ninguém sabe ao certo. As Ilhas del Silêncio cresceram. Hoje estão em quase toda a América Latina. Continuam fazendo o que o Estado se recusa a fazer: proteger, investigar, expor. O nome Sara Galván se tornou um símbolo de resistência radical. Seu rosto estampa murais, livros, filmes, mas, mais do que imagem, ela se tornou um chamado. Não se cale, mesmo que custe tudo. A sociedade seguiu, como sempre faz, mas agora há rachaduras no concreto. Agora sabem. Em um vilarejo escondido nas montanhas, uma menina de 10 anos segura um livro que carrega o rosto de Sara na capa. Ela lê em silêncio, os olhos fixos nas palavras. "Quem é essa?" pergunta sua avó. A menina responde sem hesitar. "É a garota que queimou tudo para a gente poder falar." A avó apenas acaricia seus cabelos e sussurra: "Então fala, minha filha, fala. Nunca mais se cale. Se essa história te abalou, compartilhe. Comente, fale. Não permita que a realidade se esconda sob discursos vazios de caridade e filantropia. Questione o que parece perfeito. Ouça quem nunca teve voz. O horror não precisa de monstros. Ele já tem nomes, cargos e paletós.